Já que eu tô morando na França pra fazer quadrinhos, eu acho justo falar pra vocês um pouquinho sobre o que eu tenho aprendido aqui. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui, e hoje a gente vai começar uma série onde eu vou explicar o passo a passo de como fazer um quadrinho. Primeiramente eu quero explicar que não é o método perfeito, só existe ele. É o método que eu adotei depois de juntar tudo que eu aprendi ao longo de anos fazendo quadrinho no Brasil e o que eu tenho aprendido aqui na França com os tutores que eu tenho, orientação e tal. Esse método que eu estou usando, ele consiste em 7 etapas. Depois das 7 etapas você vai ter um quadrinho finalizado, pronto, se possível, para impressão. Esse vídeo é uma explicação de quais são os 7 passos. Depois eu vou fazer um vídeo separado sobre cada passo, exemplificando como faz cada um. Eu vou mostrar imagens de eu fazendo cada um dos passos e vídeos também. E vocês podem, obviamente, pegar esse método que eu estou usando e adaptar para vocês, adaptar para o tempo de trabalho de vocês, para o tipo de traço que vocês fazem, enfim. Para quem não sabe, eu estou morando aqui na França para desenvolver um projeto de quadrinhos. É uma fantasia steampunk que, na verdade, é uma alegoria para problemas que a gente vê na nossa sociedade hoje em dia. Mas vai ter um vídeo sobre isso depois, vamos focar no processo. Eu vejo várias explicações e vários livros explicando como ser um roteirista ou um desenhista de quadrinhos, mas eu vejo pouca coisa falando sobre como ser um quadrinista que desenha e escreve. E é um processo um pouco diferente, porque você não tem que fazer um roteiro para alguém ler, então assim, você pode talvez cortar algumas etapas do processo para você fazer um projeto mais eficiente para você mesmo, já que você que vai ler e você que vai entender o seu próprio trabalho. Então vamos lá, os 7 passos. 1. Ter uma história. Você precisa ter algo para contar. Você tipo assim, quero escrever um quadrinho. Sobre o quê? Não sei. Não dá. Você precisa ter alguma coisa pra falar, entendeu? Então assim, dicas pra você saber o que falar. Você olha o mundo ao seu redor, o que te interessa, que história merece ser contada. Você precisa de uma ideia. Sem isso você não vai pra lugar nenhum. Você não pode querer fazer uma história só por querer fazer uma história. E aí se você não tem uma ideia que faça sentido, uma história que mereça ser contada, você vai fazer um quadrinho vazio que ninguém vai querer ler. Passo 2. Tendo uma história, você começa a desenhar artes conceituais. Por exemplo, no meu caso, a minha história é steampunk. Então eu comecei a procurar referências de steampunk, a assistir filmes de steampunk, ler livros de steampunk, ouvir música steampunk e ficar imerso no ambiente do que você vai fazer. Se você fosse fazer, por exemplo, uma fantasia medieval, você deveria assistir filmes medievais, ler quadrinhos medievais, tudo que tem relacionado com o que você quer fazer. Se você quer fazer, por exemplo, um quadrinho sobre a vida de um boêmio no Rio de Janeiro, que eu pretendo fazer um dia, na verdade, eu iria pro bar, no Rio, e ficar, ver como as pessoas se comportam, fazer anotações, tirar fotos, conversar com as pessoas, porque assim, não importa o que você vai fazer, se é uma coisa super fantástica e incrível, ou se é uma coisa do cotidiano, por exemplo, sobre a sua família, você tem que observar, você tem que estar imerso naquela situação para entender como ela funciona e poder fazer uma história que faça sentido. Caso contrário, você vai fazer uma parada superficial, uma coisa que não pega o âmago da parada, que não entende o que ela quer fazer. Por exemplo, se eu fosse fazer uma história sobre o dia a dia de alguém que mora no Marrocos, eu provavelmente teria que estudar muito mais do que alguém que mora no Marrocos, porque ele vive aquilo. Eu pego o exemplo do Will Eisner, que a gente já fez um vídeo sobre isso, eu vou estar na descrição aqui. Ele fazia todas as histórias dele passadas em Nova York, porque ele morou em Nova York a vida inteira, então ele conhecia muito bem a cidade. Isso é importante para você fazer um quadrinho que tenha raízes, que faça sentido, que a pessoa leia e sinta que é de verdade. Se você não faz parte do ambiente onde se passa a sua história, por exemplo, eu nunca vivi num lugar steampunk porque, steampunk não existe. Então eu tive que estudar muito sobre isso. Então eu li steampunk, vi steampunk, eu me debrucei em steampunk para entender do que se trata para poder fazer um negócio bem feito. Passo 3. Agora você precisa de uma sinopse. Ou seja, você vai pegar tudo que você já pensou do seu mundo, da história original que você tinha, que era uma ideia só, você vai escrever isso em 10 linhas, só 10 linhas, de uma maneira super curta e sucinta. No vídeo específico sobre sinopses, eu vou explicar os tipos de sinopse e os tamanhos de sinopse, e você vai ver que existe um processo para você escrever a história várias vezes, até ela ficar de um tamanho correto. É importante que você vai ter que escrever a sinopse várias e várias vezes, não uma vez só. Mas depois de escrever várias vezes, você vai entender a sua própria história melhor do que ninguém. Passo 4. Agora é a hora de fazer o script, ou as thumbnails, ou a boneca, ou o RAF. Tem vários nomes para isso, mas o importante é só você fazer uma espécie de livrinho, ou várias páginas, que vão representar o seu livro final, mas não são o seu livro final, são rascunhos. Isso aqui é o exemplo do que eu estou fazendo no meu trabalho. Os desenhos não são finalizados, mas eles dão a ideia, você consegue ler e entender o que está passando. Nessa hora você vai desenvolver não só a posição dos quadros, mas o texto da sua história. Na minha opinião, essa é a parte mais importante, porque é aqui que você define o que o leitor vai ver.
Então é nessa hora que você transforma a sua ideia num quadrinho de verdade. Mesmo que não esteja com a arte final, é a hora que os elementos do quadrinho, que são a elipse, os balões, as onomatopeias, as jogadas de câmera, as transições, os movimentos, tudo vai ser pensado. 5. Depois de fazer o script, você vai ser capaz de começar a desenhar suas páginas. Os quadrinistas costumam fazer as páginas maiores do que elas vão ser vistas no final das contas. Eu, por exemplo, tenho feito as páginas em A3 para depois reduzir para um formato menor do que o A4. Então, assim, desenhe grande para você ter controle do que está acontecendo. Mas no vídeo sobre isso a gente vai falar melhor. O lápis é a base para o seu desenho. No lápis você vai ter que também desenhar o formato dos balões, para você saber exatamente onde se encaixa cada texto e se quiser já dar uma ensaiada no textozinho ali. 6. A arte final é o que o leitor vai ver, ou seja, geralmente ela é feita com nanquim, ou caneta preta, ou digital. O importante são as linhas que o leitor vai ver. A parte do lápis vai ser apagada no final, então o que você desenhou no lápis é só uma base para a arte final. A arte final é o que realmente importa. Mas se você tiver um lápis ruim, sua arte final vai ficar ruim, porque você não tinha uma boa referência. Então, é importante que cada etapa do processo seja feita com o cuidado que ela merece. 7. A última etapa do processo são as cores. Algumas pessoas não fazem quadrinhos com cores, então você pode cortar essa etapa. Mas tem pessoas que não fazem com cores, mas usam escalas de cinza. Então, ao invés de você botar cores nessa hora, você vai fazer os cinzas. Ou seja, é a parte que você dá os acabamentos. Você separa os planos através de cores e nuances de cinza. Você separa os balões, vão ser brancos. Nessa hora que, finalmente, a sua história está com a cara final de quadrinho. Depois disso, é só você escanear e pronto. É isso, galera. Esse vídeo é curtinho porque ele é uma introdução para essa série sobre desenhar quadrinhos. Então, nos próximos dias eu vou estar postando cada etapa do processo destrinchada certinho como fazer. E eu vou usar como exemplo o meu projeto, que é essa fantasia steampunk. Em alguns casos eu não vou ter coisas prontas dessa história ainda, porque ela ainda está sendo desenvolvida. Então eu não tenho, por exemplo, páginas coloridas prontas ou arte final pronta. Porém, eu vou usar coisas do meu projeto anterior, os tomos de Tessa, para mostrar isso para vocês. Falando em tomos de Tessa, o projeto está no Catarse ainda, se você quiser apoiar, vai ter o link aqui embaixo para a campanha no Catarse. Você tem ainda 17 dias para apoiar e vamos fazer acontecer, galera. Vai ser meu primeiro quadrinho publicado como livro, são 10 capítulos, são mais de 200 páginas, vai ser muito legal se vocês puderem contribuir e fazer isso ainda dar certo. E é isso, galera. Qualquer perguntas, curiosidades, se tiver um processo diferente do que o meu também, pode colocar aqui embaixo nos comentários, vamos trocar uma ideia, curtir, compartilhar aí as coisas de internet e até amanhã. Aquele abraço.